Seja bem-vindo ao canal Boas Novas Guarabira. Por volta do ano de 1980, o reverendo T.L. Oswald trouxe uma série de 9 palestras sobre cura em massa, onde ele revela importantes fundamentos para a cura divina. É com imenso prazer que compartilho com vocês uma tradução do missionário Mário Luiz e locução do pastor Gilson Soares para o canal Boas Novas Guarabira. Portanto, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber as notificações de todas as palestras. Hoje, palestra número 1, Cura em Massa. Está escrito em Atos capítulo 5, versículos 14 ao 16. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em caminhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando ele se passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente para Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Atos capítulo 5, versículos 14 e 16. Eu quero falar com você sobre a cura em massa. É bíblico orar em massa pelos enfermos e esperar que todos sejam curados ao mesmo tempo? Os doentes têm mais bases bíblicas para crerem e serem curados em uma oração em massa do que para serem curados quando forem ministrados individualmente? É necessário impor as mãos sobre os enfermos como ponto de contato para criar um momento de fé? Era o plano de Deus que as pessoas formassem filas longas para serem curadas? Qual é a solução para o problema de ministrar a cura para um grande público de oprimidos sem um sistema de inúmeras cartas de oração e filas? Como o ministro poderá ser justo com todos os que precisam de cura? Quando enfrentamos as limitações humanas, podemos ter a certeza de que Deus tem uma maneira melhor, uma maneira ilimitada. Nossa fé deve crescer além das fronteiras humanas. Quando os fatos sobre a fé e a cura foram revelados a mim pela primeira vez, o primeiro desejo que encheu meu coração foi de levar o evangelho ao mundo, porque eu sabia que os milagres convenceriam ao mundo de que Cristo foi uma realidade. Fomos para a Jamaica, nas Índias Ocidentais Britânicas. Por 13 semanas nós pregamos e oramos pelos enfermos. Como resultado, 9.300 almas aceitaram a Cristo. 123 surdos mudos foram curados. 90 pessoas totalmente cegas receberam a visão. Milhares de outros foram abençoados e curados. Não sabíamos nada sobre cura em massa na Jamaica. Noite após noite orávamos pelos enfermos de um a um, ministrando para as filas aparentemente intermináveis de sofredores. Quando retornamos para a América, o reverendo William Branham estava em Flint, Michigan. Milhares de pessoas vieram para sua reunião e suas forças estavam esgotadas. Fui convidado pelo reverendo F.F. Bovston para finalizar a semana no auditório. Quando eu pisei naquela plataforma em Flint, algo aconteceu comigo. Como se fosse uma luz do céu, os fatos da cura em massa de repente brilharam em minha alma. Deus parecia me dizer: por que você limita o meu poder? Eu posso curar 10.000 tão facilmente quanto curar um. Comecei a meditar na maravilhosa e poderosa revelação que Deus me mostrara. E também comecei a meditar no poder da oração quando você fala com Deus. Se um sofredor estiver na minha frente em uma fila de oração, eu coloco as minhas mãos sobre ele e oro a Deus.
Eu acredito que ele ouve a minha oração. Eu ordeno ao espírito de enfermidade que saia do enfermo. O milagre visível é forjado. O sofredor fica bem. Isto é prova de que Deus ouviu a minha oração. O milagre físico resultou. Algo que todos sabemos que é impossível para o ser humano. Veja bem, então eu pensei, já que eu posso pregar e Deus ouve a minha oração e a responde, por que eu não peço a Deus que realize 1000 milagres ao mesmo tempo? Se Ele é Deus, o seu poder é ilimitado. Se Ele pode fazer um milagre, Ele pode fazer 1000 milagres ao mesmo tempo. Por que não pedir para Ele curar a todos os que estão doentes ao mesmo tempo? Como Jonatas disse ao seu escudeiro, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. 1 Samuel capítulo 14 e o versículo 6. Eu vi a minha limitação humana na Jamaica. Eu vi os pobres oprimidos esperando por horas nas filas, esperando para que eu os alcançasse e colocasse as minhas mãos. Eu soube que o evangelismo em massa era a única forma de alcançar o mundo para Jesus. Eu soube que devemos demonstrar o poder de Cristo em uma escala em massa se os milhões que estão sofrendo, aqueles que estão vivendo uma vida miserável, debaixo da doença, debaixo da pobreza, precisam de oração, Deus os alcança aonde eles estão individualmente. A cura em massa é a resposta, a única resposta. Eu sabia que, se 1000 pessoas quisessem aceitar a Cristo para serem salvos, eu não oraria por cada um individualmente. Eu ensinaria todos a clamar pelo Senhor de uma vez. Todos os que crescem seriam salvos. Soube que o mesmo método deveria ser seguido na ministração para os doentes. Eu perguntei para mim mesmo, suponhamos que 1000 pecadores viessem aceitar a Cristo. Eu deveria orar por eles individualmente até que as minhas forças se esgotassem? E então, eu diria ao resto das pessoas que aguardassem até a próxima noite para serem salvos, porque as minhas forças acabaram? Não. Alguns deles poderiam morrer e se perder antes de chegar a vez deles. É a vontade de Deus salvar a todos de uma só vez. Da mesma forma, é a vontade de Deus curar todos de uma só vez. Eu não devo limitar o poder de cura de Deus para os limites de minha própria força e deixar o resto das pessoas esperando até a próxima noite para serem curados. Alguns deles podem morrer antes de chegar a vez deles. Eu soube que era a vontade de Deus curar todos de uma vez. Em pé, ali na plataforma de Flint, Michigan, essas coisas passavam em minha mente. Eu tomei a decisão de agir no que Deus estava me mostrando. Eu chamei por cada pessoa na audiência que estava completamente surda de um ou ambos os ouvidos para virem para a frente. 54 pessoas vieram. Enquanto eu estava olhando para aquelas 54 pessoas, eu sabia que Cristo me deu poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar enfermidades, como está escrito em Lucas capítulo 9 e o versículo 1. Havia ali pelo menos 54 espíritos de surdez. Se eu tenho poder e autoridade sobre todos os demônios, então eu posso expulsar todos os 54 de uma vez, tão facilmente quanto expulsar um. Eu orei fervorosamente. Eu mandei que cada espírito de surdez deixasse aquelas pessoas de uma vez. Todos os que estavam presentes escutaram imediatamente, exceto 3. No outro dia, eles também recuperaram a audição. Eu soube que a oração em massa, a fé em massa e a cura em massa era a resposta para demonstrar o evangelho em uma escala evangelística em massa. Um pouco depois daquela experiência em Michigan, nós fomos ao Porto Rico. Na noite de abertura na cidade de Ponce, aproximadamente 600 pessoas compareceram ao culto.
Eu orei por 9 pessoas individualmente e todos foram curados. Na próxima noite, o auditório estava cheio. Eu orei por 25 pessoas. A maioria deles foram curados, incluindo um homem cego e uma mulher aleijada. Na terceira noite, não conseguimos controlar a multidão. A rua estava lotada. Os policiais não conseguiam guardar a porta. O prefeito e o chefe dos bombeiros fizeram discursos para as pessoas. E quando todos os esforços não conseguiram acalmar a multidão, tivemos que mandar aquelas pessoas que não podiam entrar retornar depois. Era muita gente. No próximo dia, o prefeito arranjou o campo de futebol para nós e montou a sua própria plataforma e sistema de som público. O campo estava lotado. Milhares se pressionaram para ficarem próximos da frente. Muitos ficaram em perigo de serem esmagados enquanto eles se pressionavam para a oração individual. 20 policiais foram designados para ajudar a controlar as filas para a oração e eles falharam. Uma mulher, uma senhora que estava completamente cega, determinou que se ela pudesse ao menos tocar a minha calça, ela seria curada. Depois de horas sendo pressionada, ela caiu em um espaço próximo da plataforma. Enquanto eu pregava, ela alcançou e agarrou a minha calça e instantaneamente recebeu a visão. Ela vive até hoje para contar esta história nesse tempo que eu estou pregando para vocês. Falavam-se em erguer uma estátua em minha honra. As pessoas chegaram ao ponto de me adorar. Eles acreditavam que se conseguissem ao menos tocar em mim, seriam curados. Ao invés de minha mensagem que exaltava a Cristo como o único curador divino, as pessoas queriam me tocar. Eles determinaram em focar a atenção em mim ao invés da atenção do Senhor. Quando eu percebi tudo o que estava acontecendo, soube que deveria parar de orar pelas pessoas individualmente. Só estava chegando em alguns deles, as massas deixaram de ser tocadas. Então, foi a Porto Rico, que foi praticamente forçado a receber e a recorrer para a oração em massa para curar as pessoas. Seria uma cura em massa, ou eu limitava o escopo da campanha e do poder de Deus. Eu escolhi me afastar e deixar Deus ir até as pessoas sem obstáculos das limitações humanas. Dia após dia, eu instruí as multidões na fé individual, exortando cada pessoa a fazer o seu próprio pedido, sua própria fé e o seu próprio recebimento. Eu ensinei as pessoas a conhecer os seus direitos em Cristo, a reivindicar o que pertencia a eles individualmente e agir em sua própria fé e receber as respostas para as suas orações. E pasme, Deus operou de uma forma poderosa. Ao invés de poucos serem abençoados, milhares eram curados todos os dias. Em uma tarde, 52 milagres foram reportados pelo microfone antes mesmo de começarmos a mensagem. Sim, meus irmãos, em Atos capítulo 19, versículo 20 está escrito: assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. As pessoas acreditavam individualmente. Elas estavam focando a atenção em Jesus. Enquanto a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Muitas vezes a fé subia tão alto durante a mensagem que nunca precisávamos orar pelos doentes. Cristo fazia isto enquanto as pessoas o recebiam em sua palavra. Isto é similar a Lucas capítulo 5, versículos 17, e aconteceu que estava ensinando, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Por vezes, eu não conseguia terminar a mensagem antes que a fé das pessoas colocasse Deus em prática para cumprir a sua palavra, cumprindo assim com os milagres. Era como nos dias bíblicos, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Marcos capítulo 16 e o versículo 20. Muitos foram curados quando caíam no chão. Todos foram ensinados a acreditar por si mesmos. Quão bem eu me lembro de como Deus agiu entre os porto-riquenhos. Me lembro de uma noite quando uma grande multidão se reuniu no estádio Moreau Campus.
Eu preguei a palavra embaixo de uma grande unção. Depois que milhares de pessoas aceitaram a Cristo, eu orei por uma massa inteira de pessoas em uma única oração. Pelo menos 10 pessoas completamente cegas foram curadas instantaneamente. Pelo menos 75 pessoas com surdez parcial e total foram curadas. Mais de 60 pessoas parcialmente cegas foram curadas. Era uma cena de cortar o coração mais duro ver os paralíticos sendo restaurados. Todos estavam avivados. 2 doces meninas com equipamentos nos quadris foram restauradas instantaneamente. Tiraram seus aparelhos e andaram por toda a plataforma sozinhas. Um doce garotinho com um pé torcido e com um tornozelo rígido que ficava em pé, apoiado pelos dedos dos pés, ficou perfeitamente curado. Tudo voltou ao normal. O pé dele ficou absolutamente endireitado. Muitos outros paralíticos foram maravilhosamente curados. Eu acho que o maior milagre daquela noite foi o de uma mulher pobre que tinha andado em suas mãos, arrastando e balançando seu corpo entre suas mãos, com as pernas dobradas por si mesma, totalmente rígidas. Elas eram duras como uma tábua, e um lado delas estava calejado como couro, como se ela estivesse arrastando o corpo durante eles por mais de 6 anos, uma vez que ela foi operada e a operação não resolveu nada. E ela testificou: eu acreditei por 20 minutos que Deus estava me curando. Eu sentia isso nos meus joelhos e de repente eu notei um movimento neles. Eu sabia que Deus estava me curando. Comecei a me levantar e eu estava perfeitamente, completamente curada instantaneamente. Ele veio à plataforma gritando e andando perfeitamente como qualquer pessoa. Ela mostrou ao público como um dos lados das pernas estava como couro e demonstrando como ela costumava arrastar o seu corpo no chão entre as mãos. Então ela se levantou, pulou e andou perfeitamente, assim como eu posso fazer. Outro milagre incrível daquela noite foi a de uma mulher extremamente louca que foi trazida para a reunião por seus amigos. Ela foi curada instantaneamente e começou a implorar para os amigos deixá-la ir até a plataforma para testificar. Ela deu o testemunho maravilhoso de que Deus é poderoso, como ela era louca, de quão horrível foi ficar fora de sua mente e como de repente ela sabia de todas as coisas claramente. Ela chorou de alegria e da mesma maneira o público também. Não posso levar tempo para registrar mais coisas que aconteceram naquela noite. Eu não orei por nenhuma pessoa pessoalmente. Não é de se admirar que João disse que se fosse registrado todas as coisas que Jesus fez, o mundo não poderia conter os livros que se escrevessem. Mais de 2.000 pessoas aceitaram a Cristo, graças a Deus por aquela noite. Quando as pessoas descobriram que eles poderiam orar e crer nas promessas por si mesmas, nada pode parar os vários milagres que resultam. Desde aquela maravilhosa campanha, em Porto Rico, temos visto os mesmos resultados em 27 países diferentes ao redor do mundo. Em nossas campanhas recentes na África, algumas das melhores que já vivenciamos, dia após dia nós pregamos em campos de pessoas negligenciadas. À medida que Cristo era exaltado entre eles, milhares foram salvos e curados. Todos os tipos concebíveis de doenças e enfermidades foram curados miraculosamente. Ninguém recebeu uma oração individualmente. Relatando uma das reuniões memoráveis, o reverendo Sidney Cholis, um missionário britânico que estava presente, escreveu: as multidões ouviam a palavra de Deus sendo pregada com muita simplicidade, ainda assim com grande poder. Alguns sentiam que era a mesma palavra que Elias havia pregado, que os profetas da antiguidade haviam declarado e de que o próprio Jesus proclamou nas margens da Galiléia quando todos foram curados por sua palavra. Certamente, a mesma coisa aconteceu. Milagres aconteceram. Olhos cegos foram abertos, ouvidos surdos abertos, o coxo andou, o mudo falou e os leprosos foram limpos. Louvai ao seu santo nome. Isto, meus irmãos,
foi Deus em ação. Ele estava solto e nada poderia parar o seu poder. Ele se tornou real e bem presente para a multidão. Seria impossível contar todas as coisas que tivemos o privilégio de ver nessas reuniões. Levaria muitos livros para serem escritos. Na verdade, ninguém sabia de todas as coisas que aconteceram, mas Deus estava sendo glorificado. Aqui estão em poucos relatos, muitos milagres, tomados aleatoriamente. Haviam mais centenas deles graças à fé na palavra de Deus, que não podem ser contados aqui porque o tempo vai embora. Ali vem, caminhando pela plataforma, uma idosa. Rugas por todo o seu rosto, mas uma alegria iluminando o seu semblante. Qual é o problema? Ela foi curada. Anteriormente ela estava surda por 42 anos, mas agora ela pode ouvir. Louvai ao Senhor. Quem não ficaria feliz? Ali vem um jovem balançando os braços. O que aconteceu com ele? Por que tanta atenção em seus braços? Ele era um leproso e cada vestígio de lepra desapareceu. O jovem está maravilhado à medida em que dava glórias a Jesus. Terminamos? Não, de maneira alguma. Uma senhora está vindo agora, dificilmente capaz de se conter de felicidade. Perguntamos o que o Senhor fez por ela e ela responde: eu estava totalmente cega por 12 anos e agora eu vejo tudo. Tudo está tão claro, tão límpido, tão maravilhoso. Então vem um senhor. Que imagem! Por que ele está tão feliz? Ele também era cego e agora ele vê. 2 noites após ter sido curado, ele voltou para a campanha bem na frente. Ah, você deveria ter visto seu rosto. Quanta alegria dá a Deus quando Ele livra da escravidão e das obras de Satanás. E o que devemos dizer? Poderíamos continuar por um bom tempo. Literalmente centenas foram curados de todos os tipos de doenças. Espaço nunca me permitiria contar tudo. Essas coisas são fatos. Nós vimos com os nossos próprios olhos e por elas milhares de vidas foram mudadas. As multidões também descobriram a Cristo nas reuniões como Salvador e os seus pecados foram limpos no precioso sangue do nosso Salvador Jesus Cristo. A eternidade por si só revelará o fruto que surgirá daquela reunião. Este evangelho, não só em palavras, mas em demonstração, deverá primeiramente ser anunciado em todas as nações, então virá o fim. Aqui está o repórter de uma testemunha oculta da campanha. Cura em massa é, sem dúvidas, o método de Deus para a demonstração do evangelho para as multidões. É a resposta para o evangelismo mundial. As circunstâncias me levaram para a fé em massa e em cura em massa no nosso ministério mundial de evangelismo em massa. Não há outra forma de ministrar para as massas. Você que está ouvindo essa mensagem, é o desejo de Deus curar você, se você precisa de cura. E se você deseja ser usado por Deus para curar as multidões, este mesmo poder está à sua disposição. Na próxima palestra nós vamos falar sobre o seguinte tema: pregai o evangelho a toda a criatura. Que Deus abençoe vocês. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, fazendo aqui a locução. Que Deus abençoe a todos vocês, com exclusividade para o canal Boas Novas Guarabira, querendo agradecer ao missionário Mário Luiz, que fez a tradução do inglês para o português. Que Deus abençoe a todos vocês que têm colaborado, têm abençoado, através dos seus dízimos, ofertas, você que se inscreveu no canal, e assim você tem possibilitado que essa mensagem chegue aos 4 cantos do planeta Terra. Deus te abençoe, Deus te guarde, sucesso na sua caminhada.